Você vê que tem alguns processos que demoram muito no Brasil, não é mesmo? Mas tem alguns processos que demoram muito mais do que se pode imaginar. Fiz uma pesquisa e encontrei 5 processos que estão além de qualquer imaginação. E o último da nossa lista demorou mais de um século. Ficou curioso? Então, deixa eu contar cada um desses aí. Olá, seja bem-vindo ao canal Conversa de Advogado. Se você gosta desses conteúdos jurídicos, curiosidades e informações, não deixe de se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo. Assim eu vou saber que você gostou e assim eu posso fazer mais vídeos desse tipo. Mas vamos aos casos. O primeiro dos processos está nessa lista porque teve a sessão do júri mais longa de toda a história do judiciário brasileiro, superando até mesmo o júri do Carandiru, que foi bastante longo. Trata-se de um caso que foi conhecido na imprensa como as Bruxas de Guaratuba. Trata-se de um suposto sequestro e assassinato do garoto Evandro Ramos Caetano, em 1992, na cidade litorânea de Guaratuba, no estado do Paraná. O caso teve grande repercussão na imprensa durante o seu processo. Evandro Ramos Caetano, então com 6 anos, desapareceu no dia 6 de abril de 1992. Seu corpo foi encontrado no dia 11 de abril do mesmo ano. A Promotoria Pública do Paraná indiciou Beatriz Cordeiro Abage e sua mãe, Celina Abage, que naquela época era a primeira-dama do município. E elas foram indiciadas como mentoras do sequestro e morte de Evandro. A alegação fora de sequestro e utilização da criança em suposto ritual de magia negra para obtenção de benefícios materiais junto a espíritos satânicos. Em 23 de março de 1998, Beatriz e Celina foram julgadas pela primeira vez e foram consideradas inocentes. Então, esse foi o julgamento considerado mais longo em toda a história jurídica do Brasil. Foram 34 dias de sessão de júri até a deliberação final. Em 1999, o júri foi anulado, com um novo julgamento realizado 13 anos depois, em 28 de maio de 2011, com a condenação de Beatriz a mais de 20 anos de prisão. A mãe da Beatriz, a Celina, por ela contar, na época com mais de 70 anos de idade, o crime prescreveu. O segundo caso ainda não terminou, mas está nessa lista porque ele é bem longo. Numa tragédia que ocorreu em Belo Horizonte, no dia 4 de fevereiro de 1971, que foi o desabamento de um pavilhão que estava em construção, o pavilhão da Gameleira, onde morreram 69 trabalhadores, sem contar o grande número de feridos. Passados mais de 50 anos do ocorrido, o processo civil de indenização pelo acidente às famílias das vítimas, esse processo ainda não foi concluído. Ou melhor, houve a condenação do Estado de Minas Gerais, dono da obra, porém ainda não houve qualquer pagamento. Essa decisão prevê pagamento por danos a cada família de R$30 mil e foi confirmado por todas as instâncias judiciais. Porém, passados mais de 50 anos, ainda não houve qualquer pagamento às vítimas. O terceiro caso também é um processo civil. Olha só, o que poderia ser um processo simples de reconhecimento de paternidade durou exatos 63 anos para ter sua decisão definitiva. Isso mesmo, 63 anos. Paulo Roberto ingressou na Justiça em 21 de abril de 1956 para ter reconhecida a paternidade de José Cândido, morto sem deixar descendentes reconhecidos, e por isso, e para isso, ter direito à sua herança. Esta ação foi proposta na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O processo terminou no dia 31 de maio de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal negou o último recurso interpostos pelos demais parentes de José Cândido.
Apesar de ser um caso considerado corriqueiro na Justiça, a tramitação desse processo passou por 4 constituições e todos os que iniciaram o processo, advogados, juízes, todos já são mortos. Inclusive, quando houve a divulgação na imprensa da conclusão desse processo, a imprensa buscou encontrar as pessoas, os herdeiros, o próprio requerente, mas não conseguiu encontrar nenhuma dessas pessoas. O 4º caso desta lista aconteceu na cidade de Iperó, no estado de São Paulo. Iperó é uma cidade que fica próxima a Sorocaba. É uma ação de definição da titularidade das terras de um bairro da cidade, que foi reivindicada pela União, o que dificulta a prefeitura de realizar benfeitorias naquele bairro. Mas a questão é ainda mais antiga, pois envolve até o imperador Dom Pedro II. É o seguinte: quando completou a maioridade, o imperador visitou a Real Fábrica de Ferros, na fazenda Ipanema, localizada na região. Nesta ocasião, o imperador pediu à então província de São Paulo que as terras do chamado Campos do Realengo fossem anexadas à fazenda, e foi atendido. Quase um século depois desta anexação, o governo do estado de São Paulo utilizou uma lei do Império e declarou as terras como terras devolutas e concedeu títulos de propriedade aos antecessores dos atuais proprietários. A União contestou o ato e ingressou com a ação em 1969, perante o Supremo Tribunal Federal, ação que permanece até hoje sem solução. E é considerado o caso mais antigo em tramitação no Supremo Tribunal Federal. E para finalizar, o último dos nossos 5 casos, que é o mais antigo em tramitação no Judiciário brasileiro. Um longo processo movido originalmente pela princesa Isabel, na época Condessa de, e seu marido, o Conde D, que questionavam a posse do então Palácio Isabel pela família real imperial brasileira. A disputa judicial começou em 1895, com um pedido de posse feito pela princesa e sustentado depois por descendentes da família Orleans e Bragança. Os processos chegaram a ser extintos nos anos de 1960, mas acabaram reabertos após sucessivas apelações. A família Orleans e Bragança argumenta não ter sido indenizada após o esbulho do palácio com a proclamação da República em 1889, como estaria previsto no ordenamento jurídico no final do século XIX. Os advogados dos herdeiros sustentam que o imóvel foi adquirido como dote, após o casamento da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, com Gastão de Orleans, o Conde D, motivo pelo qual pertenceria à família imperial. O Estado do Rio de Janeiro e a União, por outro lado, defendem que o palácio sempre pertenceu ao Estado, tendo sido apenas concedido como habitação ao casal, que nele morou por 26 anos. Após a proclamação da República, tal privilégio teria cessado, bem como qualquer outra prerrogativa da família imperial. A decisão final aconteceu em 2019 e concluiu que a princesa Isabel e todos que faziam parte da família imperial tinham apenas a posse, tinham apenas o direito de moradia naquele local e não tinha título de domínio. Então, esses 5 casos que ou já terminaram ou que ainda não terminaram foram os que eu consegui encontrar na pesquisa que eu fiz. Mas se você tiver conhecimento de mais algum processo com esse nível de demora, como foi esse último, mais de 120 anos de tramitação de um processo, por favor, coloquem aqui nos comentários que eu vou pesquisar. E quem sabe a gente consegue fazer mais um vídeo com essa temática, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Até o próximo!